1 Coríntios 15, do verso 1 ao verso 11, diz assim o texto: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Oremos. Amado, soberano, bondoso e maravilhoso Salvador, exaltamos, Senhor, o teu nome. Agradecemos o privilégio de estarmos reunidos, de poder cantar ao Senhor e ter a certeza de que os nossos cânticos, por mais que sejam imperfeitos, são recebidos diante do trono da tua graça por causa dos méritos de Cristo Jesus. Somos gratos porque agora, momento em que a tua palavra será pregada, contamos com o teu Espírito que em nós habita, para nos conduzir, ó Deus Santo, à verdade bendita da tua palavra. O Senhor conhece o estado do nosso coração, o Senhor sabe como se encontra cada um daqueles que aqui estão nessa noite. Que a tua palavra viva e eficaz promova transformação, cura, vida, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo é um tema central para o cristianismo. Contudo, mesmo dentro da igreja cristã, sempre houve aqueles que duvidavam ou que duvidam desse fato. Um exemplo, por exemplo, é o teólogo liberal Paul Tillich, que viveu de 1886 até 1965, portanto, bem próximo aqui de nós. Paul Tillich afirmava que a ressurreição de Cristo não foi um acontecimento histórico e físico. Ou seja, para ele, não houve um homem voltando dos mortos. Ele dizia que Cristo, como um novo ser, se manifesta na fé da comunidade. Não tem nada a ver com a tumba vazia, mas com a ideologia, o sentimento da igreja. É assim que o Senhor Jesus Cristo está vivo. Jesus não ressuscitou de fato, mas ele continua vivo existencialmente na comunidade. Por mais que pareça interessante quando você ouve, isso é uma tremenda heresia. Entretanto, no período apostólico, Paulo também teve que advertir a Timóteo contra falsos mestres que distorciam a doutrina da ressurreição. Se você abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, você verá no capítulo 2 exatamente essa orientação. Verso 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso,
A linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. E aqui então eles não estão falando da ressurreição de Cristo, mas da ressurreição dos crentes. Porque quem duvida da doutrina da ressurreição de Cristo também vai colocar em dúvida a ressurreição dos crentes. Mais ainda, mesmo dentre os judeus, houve um partido que negava a ressurreição. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 22, você verá qual partido é esse. Capítulo 22, verso 23. Naquele dia, aproximaram-se dele, de Jesus, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. E lhe perguntaram. Você lembrar ainda, Paulo vai se aproveitar desta falsa crença quando ele estiver perante o tribunal e reparar que tinha ali saduceus e fariseus, e Paulo menciona a ressurreição de Cristo e eles começam a brigar entre si, porque os saduceus de fato não criam na ressurreição. Também na igreja de Corinto, alguns afirmavam que não existe ressurreição dos mortos. No capítulo 15, que eu li, no verso 12, que é o tema da semana que vem, o texto da semana que vem. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Ou seja, a igreja de Corinto estava enfrentando problemas com um falso ensino que dizia não haver a ressurreição. Então Paulo vai gastar um bom tempo da sua carta falando exatamente acerca deste assunto importante e central na fé, corrigindo o erro da igreja dos coríntios. E é interessante perceber que o assunto da ressurreição, central na pregação dos apóstolos, vem logo após o apóstolo Paulo ter regulado o culto. Ele passou um bom tempo falando de como seria o culto da igreja. Como que os crentes precisam se portar quando eles se reúnem para adoração. E agora no capítulo 15, ele fala do conteúdo do evangelho, que é aquilo que é proclamado quando a igreja do Senhor se reúne para bendizer o seu Senhor. O culto, então, além de acontecer de forma prescrita pelo Senhor, precisa acontecer em torno da verdade da Escritura. Os crentes não se reúnem para especular sobre assuntos sobre os quais Deus não falou. A igreja se reúne para ouvir a pregação da palavra de Deus, da verdade que foi revelada por Deus à sua igreja. O texto de hoje mostra por que você deve crer no Evangelho. É esse o ponto de Paulo aqui nestes 11 primeiros versículos. Por que você deve crer no Evangelho? E a primeira razão que Paulo coloca é que você deve crer no Evangelho, porque só o Evangelho salva. Veja o comecinho do versículo 2. Paulo diz assim: por ele, pelo Evangelho, também sois salvos. Essa é a afirmação direta do apóstolo Paulo. Pelo Evangelho vocês são salvos. E é claro que, grosso modo, o Evangelho não salva. Por que eu estou dizendo isso? Porque Evangelho significa boa notícia ou boa nova. O Evangelho é a boa notícia acerca do Salvador. Mas aqui Paulo está dizendo o Evangelho salva, dizendo que quando a igreja ou os crentes entendem, compreendem, recebem o Evangelho, que fala acerca da mensagem do Salvador, eles têm a vida eterna. É a partir da crença na obra do Senhor Jesus Cristo que pecadores são salvos. E perceba que Paulo faz menção a isso ao dizer que ele mesmo anunciou aos coríntios essa mensagem. No verso 1 ele diz assim: irmãos,
venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Para você compreender essa lembrança de Paulo, você precisa voltar aí às páginas da sua Bíblia, lá no capítulo 1. Porque Paulo já disse, ou já falou, acerca da sua pregação. Capítulo 1, veja o verso 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mais à frente, no capítulo 2, verso 2, ele diz: porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. No começo da carta, Paulo estava lembrando isso aos irmãos, como foi que ele se portou quando ele chegou na cidade de Corinto. Qual era a sua mensagem? E agora então, no capítulo 15, quando ele vai consertar um erro, ele diz: eu venho lembrar a vocês o evangelho que eu anunciei em Corinto. Os coríntios creram e continuavam crendo nessa verdade bendita anunciada no evangelho. O que Paulo então vai deixar muito claro aqui no verso 2 é que eles precisavam continuar retendo o evangelho, ou seja, retendo as boas novas. Ele diz assim: por ele, pelo evangelho, também sois salvos, se, talvez uma condicional aqui, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Essa palavra aí, retiver, tem um sentido exatamente que eu falei aqui: reter, ou não deixar ir. É algo que você agarra e não solta mais. Você gruda naquilo ali, e aquilo ali nunca mais vai ser abandonado por você. Vocês serão salvos pelo evangelho se vocês perseverarem no evangelho. A ideia é que os coríntios não podem deixar de lado essa mensagem. Eles precisam trazê-la sempre à memória. Eles precisavam perseverar nessa verdade, porque de outra forma ficaria categórico de que não houve fé verdadeira. Houve adesão à igreja. É por isso que ele diz: a menos que tenhais crido em vão. Quem não persevera nessa mensagem pode até ter dito que creu, mas isso não foi verdadeiro. Mas não era algo do coração. A ideia então de ser salvo pelo evangelho diz respeito a abraçar e permanecer na verdade, na boa notícia que é anunciada. Não há, meus irmãos, salvação sem crença no evangelho. Você precisa crer no evangelho, porque só o evangelho salva. Não há outra forma de alguém encontrar salvação, a menos por esta mensagem poderosa, gloriosa do evangelho. Paulo era tão convicto acerca disso, que quando ele disse: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação do que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que Paulo está dizendo aos romanos é que muitos poderiam até se envergonhar daquela mensagem, ele não. Para ele, ali estava o poder de Deus. Mas é triste perceber que muitas igrejas já não confiam mais no evangelho. E é isso que explica, por exemplo, a razão de
as igrejas tentarem tantas outras formas de conseguir adeptos para o seu grupo. Agora preste bem atenção na palavra que eu usei, porque a palavra é essa mesma: adeptos. Porque sem crer no Evangelho, não há verdadeira salvação, não há conversão, não há discípulo. Há uma adesão a um grupo, por conta de várias outras coisas que não tem a ver com Cristo, tem a ver com o ambiente, tem a ver com a música. Há muitas pessoas que vão nas igrejas porque naquela igreja tem uma banda muito boa. Outros vão naquela igreja porque lá eles ajudam e fazem muita obra social. Mas não tem a ver com Cristo, tem a ver com aquilo que as igrejas estão tentando fazer para conseguir adeptos. E é claro que dois extremos que são igualmente ruins e que não tem nada a ver com aquilo que Paulo está falando aqui, eles precisam ser evitados. O primeiro extremo é o daqueles que, sem nem mesmo anunciar o Evangelho, o perdão dos pecados, dizem para as pessoas o seguinte: olha, se você deixar Jesus entrar no seu coração, se você convidar Jesus para entrar no seu coração, se você tomar uma decisão por Cristo, você vai ser salvo. Mas a pessoa não sabe qual é o estado dela, de pecador diante de Deus, não sabe o que Cristo fez por ela, ela não sabe no que crê, ela só sabe que ela precisa dar uma chance para Jesus e recebê-lo em seu coração. Isso está errado. Isso é rebaixar o Evangelho. Mas há um outro erro do outro lado, que talvez seja um erro mais cometido dentro dos grupos mais conservadores. Em alguns lugares, em algumas igrejas, as pessoas acham que é preciso praticamente ser um bacharel em teologia para ser salvo. Você precisa saber tudo. Você estuda anos, porque enquanto você não souber toda a doutrina, não tem chance para você. É por isso que, se você tem erros teológicos, cuidado, você pode não ser salvo. Esse é um outro extremo. Você percebe os dois extremos? Um que banaliza o Evangelho, o outro que coloca mais critérios do que o Senhor Deus colocou para que alguém seja salvo. Dessa maneira, eles excluem da salvação crentes sinceros, que estão de fato equivocados em alguns pontos, mas que não são centrais para a salvação. É preciso crer na boa nova. Qual é a boa nova? O texto vai mostrar qual é a boa nova. Porque o texto mostra que você deve crer no Evangelho, porque o Evangelho é o cumprimento das Escrituras. E aqui então Paulo vai mostrar de forma muito simples e muito clara qual é o conteúdo do Evangelho. 2 pontos muito simples: Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo ressuscitou. É só isso? É só isso. Esse é o glorioso Evangelho. Essa é a boa notícia. E quem está falando é o próprio Paulo. Dê uma olhada nos versos 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o 3º dia, segundo as Escrituras. Você viu Paulo discutindo aqui se ele é infra ou supralapsariano? Cristo morreu, Cristo ressuscitou, segundo as Escrituras. Perceba algo, que o Evangelho, ou a boa notícia, não é sobre algo que você tem que fazer para ser salvo. Porque não há nada que você possa fazer para ter salvação. E se você confiar naquilo que você pode fazer, você está perdido.
A boa nova tem a ver, meus irmãos, com aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez no lugar dos pecadores. A boa notícia tem a ver com o Deus que se fez carne, habitou entre nós, para cumprir aquilo que homem algum poderia cumprir. Paulo se refere a Jesus aqui como Messias. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo, ou que o Messias, morreu conforme as Escrituras. O que Paulo está mostrando então é que a boa notícia que o Evangelho traz é sobre o cumprimento de tudo aquilo que estava profetizado no Antigo Testamento, que o Messias iria fazer no lugar dos pecadores. O que Paulo está deixando claro é que a palavra de Deus não pode mentir. É que aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento se cumpriu de fato no Senhor Jesus Cristo. Essa boa nova que vem sendo anunciada, e essa boa nova que precisa ser vista, porque o homem transgrediu a lei do Senhor e se encontra perdido. A morte de Jesus, ela foi então substitutiva. Paulo está dizendo: Cristo morreu pelos nossos pecados. Ou em outras palavras, você deveria morrer. Você não merecia outra coisa senão o inferno. Você estava numa situação terrível diante de Deus, e Cristo morreu pelos nossos pecados. De onde Paulo está tirando isso? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Isaías 53, verso 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, ou do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías falou sobre a obra gloriosa do Messias. E agora Paulo resume isso dizendo: antes de tudo,
eu estou passando a vocês o que eu recebi. Cristo foi morto pelos nossos pecados. Ele não tinha pecado, ele assumiu a nossa dívida e morreu a nossa morte. Ele morreu de fato, e é por isso que Paulo faz questão de mencionar: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado. Parece uma coisa óbvia, certo? Todo mundo que morre vai ser sepultado. Mas Paulo aqui já está combatendo o falso ensino que dizia que não houve de fato uma morte real. Cristo morreu pelos pecados. E para estar em Cristo, você precisa estar muito certo daquilo que Cristo fez por você. Por isso que a mensagem que diz: dê uma chance para Jesus, abra o seu coração para Jesus, convide Jesus para entrar em seu coração, não tem o menor cabimento. Você precisa saber que a morte de Cristo foi uma morte substitutiva. Ele assumiu na cruz a sua dívida. Ele morreu a sua morte. E é por isso que não depende daquilo que você faz, não depende da sua performance, depende do que Cristo fez. O legalismo dos judeus colocava julgo sobre os homens, dizendo de várias coisas que eles deveriam fazer para ser salvos. É por isso que aquele jovem rico chega para Jesus dizendo: que farei de bom para herdar a vida eterna? A mensagem da cruz não é que você deve fazer. A mensagem da cruz, o glorioso e poderoso evangelho é: Cristo fez. Cristo morreu a sua morte. E quem não compreende que a única maneira de alcançar salvação é tendo o preço do pecado pago por Cristo, vive tentando salvação por suas próprias obras. E ficam desesperados. Porque esse é o final. Desespero. Por melhor que você seja, você nunca será perfeito. E Deus não exige menos do que a perfeição para que alguém seja salvo. É por isso que é impossível aos homens. É por isso que é impossível aos pecadores. Deus não salvou você porque você é bonzinho. A mensagem de Paulo vai ser: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é sendo nós boas pessoas, cidadãos de bem, pessoas de boa índole, pecadores, inimigos do Senhor. É isso que demonstra o amor de Deus. Ele morre por transgressores da lei, por pessoas que já nasceram ofendendo a Deus, mas que na cruz tiveram seus pecados cancelados. Mas veja, Paulo, após falar desse primeiro aspecto, fala também da vitória sobre a morte. Vitória essa que também está profetizada. Ele diz no verso 4: e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Abra a sua Bíblia no Salmo 16, que foi o salmo que nós lemos nessa noite. E o Salmo 16 já diz assim, verso 9: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. A ressurreição é vista também de forma figurada quando Abraão leva o seu filho para ser sacrificado e levanta o cutelo, e Hebreus então
interpretando essa história, vai dizer que Abraão estava mesmo para sacrificar o seu filho, porque ele cria que Deus o traria das cinzas, como figuradamente o fez. Mas aquilo que foi figurado na vida do filho de Abraão foi literal na vida do filho de Deus. Deus abaixou o cutelo. Deus traspassou o seu filho. Mas Deus o trouxe de volta da morte. Aqui então o tema da ressurreição começa a ganhar protagonismo no capítulo. Se Cristo morresse e permanecesse morto, estaria claro que se tratava apenas de mais um pecador. O salário do pecado é a morte. Pecadores que morrem por pecadores não fazem nenhum bem, porque pecadores merecem morrer. Eles não estão morrendo por outro, eles estão morrendo porque eles são culpados. E se Cristo permanecesse morto, estaria categórico: ali está mais um ofensor de Deus, ali está mais um culpado, ali está alguém que ofendeu ao santo Deus. Mas não é isso que acontece. Jesus não permanece na morte. Repare a pregação dos apóstolos então, Atos capítulo 2. E aqui você tem Pedro pregando um poderoso sermão, a partir do verso de número 23, ele vai dizer o seguinte: sendo este Cristo Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Mas por que Pedro tem essa convicção de que Cristo não poderia ser retido pela morte? Ele vai citar o Salmo, porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso também, a minha própria carne repousará em segurança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Pedro está citando o Salmo 16. E agora então ele interpreta o Salmo. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Como é que Davi pode escrever algo assim? Ele não deixará minha alma na morte. Davi morreu, Davi está sepultado. Ele diz: o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Agora lembre do contexto. Pedro está explicando aqui por que aquele monte de judeu está falando numa língua de outra nação, sem nunca ter estudado essa língua. Isso era Deus cumprindo a sua promessa de derramar o Espírito Santo. Mas para que isso fosse possível, o Filho morreu, ressuscitou, subiu aos céus e agora derrama o Espírito sobre os crentes. É por isso que Paulo chega lá em Coríntios e diz que
Cristo ressuscitou conforme as Escrituras. Paulo também vai ensinar isso aos Romanos. Veja o capítulo 4 da carta aos Romanos, verso de número 23. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus morre por causa do nosso pecado. Jesus ressuscita para nos tornar justos diante de Deus. Essa é a pregação apostólica. Essa é a boa notícia necessária por causa da má notícia de que você caiu em Adão e de que você merece condenação da parte de Deus. O Evangelho salva, e o conteúdo do Evangelho: Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Você não consegue agradar a Deus porque você nasceu em pecado. O Evangelho traz uma simples, mas uma poderosa notícia. Jesus morreu por você ao tomar sobre si o seu pecado. E quando ele ressuscitou, você ressuscitou com ele. E agora você tem uma nova vida. Você que não podia agradar a Deus, agora tem condições de cumprir os mandamentos, não para ser salvo por isso, mas justamente porque você foi salvo. Porque agora você é uma nova criatura, porque agora as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Morreu o velho homem e ressurgiu um novo homem em Jesus Cristo. É esse o milagre que acontece na vida daqueles que recebem o Evangelho, o poderoso Evangelho. Você precisa crer no Evangelho, porque o Evangelho cumpre as Escrituras. Mais ainda, você precisa crer no Evangelho, porque o Evangelho é um fato histórico. Do verso 5 ao verso 8, Paulo não deixa dúvidas acerca da historicidade daquilo que é anunciado no Evangelho: a morte e a ressurreição de Cristo. E então ele vai fazer uma lista de pessoas que viram o Cristo ressurreto. Dê uma olhada, verso 5. E apareceu a Cefas, ou a Pedro, e depois aos 12. E é claro que os 12 aqui estão nominando o grupo de apóstolos, porque um deles já tinha até se matado, Judas. Apareceu aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Ele vai desde a aparição do Senhor a Pedro, até a aparição de Cristo para ele mesmo no caminho de Damasco. E o fato de Paulo estar dizendo aqui, dos quais a maioria dos que viu Cristo vivo sobrevive até agora, é para demonstrar que se alguém quisesse questionar a mensagem, a veracidade daquilo que estava sendo pregado, podia interrogar as testemunhas. Pergunte. Eles estão vivos. Mas há algo que você não pode deixar de notar aqui. Paulo aponta para a evidência da ressurreição. E no caso, pessoas que viram Jesus morrer, que viram Jesus ser sepultado, que viram Jesus de novo andando entre eles. Isso era uma evidência. Entretanto, ele começa o seu arrazoado com a palavra de Deus. Cristo morreu, segundo a Escritura. Cristo ressuscitou, segundo
a Escritura. Ele não está tentando convencer as pessoas sobre Cristo, dizendo, sabe, Cristo que andava fazendo milagres, que morreu e que está vivo, tem um monte de gente aí que viu ele vivo, você podia entrevistar essas pessoas para ver se você crê. Não, Cristo morreu como diz a Escritura, e Cristo ressuscitou como diz a Escritura. E isso é importante, sobretudo hoje, que você proclama algo que você não viu, mas que você crê. No tempo de Paulo havia um monte de gente que viu. Nós cremos. Mas a palavra de Jesus para Filipe precisa estar no nosso coração. Ou para Tomé, desculpe. Tomé que questionava, eu só vou acreditar se eu colocar a mão ali nas feridas. Então quando ele aparece, Tomé diz, Senhor, porque você me viu, você creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. A mensagem é poderosa, porque é a palavra de Deus que é a verdade. E é essa verdade que o Espírito Santo usa para convencer o coração dos pecadores. Há muitos que duvidam da historicidade da ressurreição. Eu citei aqui Paul Tillich na introdução. Mas já disseram que Jesus Cristo desmaiou e acordou. Não foi morte. Isso aí é uma condição clínica, médica, que existe, em que algumas pessoas morrem, ou parece que morreram, mas foi meio que um desmaio, e voltou. Que de fato existe, mas não foi o caso de Cristo. Pessoas descrendo da ressurreição. Agora, uma grande diferença do cristianismo para muitas seitas é que enquanto os apóstolos que estão aqui lançando os fundamentos da igreja contavam com testemunhas oculares daquilo que eles viram, eles mesmos eles andaram com Cristo e viram a morte e a ressurreição. Além disso, muitas outras pessoas viram e podiam comprovar. Quando você olha para as histórias das seitas, você tem histórias que não podem ser comprovadas. Por exemplo, Joseph Smith, que é o pai do mormonismo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que apesar do nome não tem nada de cristã. A história é que Joseph Smith recebeu a visita de um anjo, e esse anjo trouxe pedras para ele com uma língua que ele não entendia e pediu para ele traduzir, e ele não podia traduzir, ele não conhecia aquela língua. Então um anjo deu para ele um Google Glass, certo? Esse óculos da Google aí, Joseph Smith já tem lá atrás, há muito tempo. O anjo trouxe um óculos, ele colocou o óculos, e aí então ele conseguiu entender e traduziu. E esse é o livro de Mormon. Mas e cadê as pedras? O anjo levou de volta e acabou. E quem testemunhou isso? Joseph Smith. E mais quem? Mais ninguém. E assim são as seitas. Ellen White e a sua visão, que teve lá do quarto mandamento, e muitos outros. O fato central da fé, a morte e a ressurreição de Cristo, foram testemunhados por muitos, até mesmo por incrédulos. Os guardas do sepulcro que não criam em Cristo, mas que viram que o túmulo estava vazio. Contudo, ainda que as evidências sejam importantes, meus irmãos, não são elas o aferidor da fé cristã. E você percebe que alguns crentes, eles dizem crer na palavra de Deus, mas quando eles veem uma descoberta arqueológica, eles ficam mais felizes do que quando eles leem a Escritura. Porque eles dizem assim, olha, a arqueologia confirmou um fato bíblico, a Bíblia é verdadeira. Não, não é por isso que a Bíblia é verdadeira. E se a arqueologia não descobrir algum fato, a Bíblia vai deixar de ser verdade? Graças a Deus, quando a arqueologia descobre alguma coisa, é bom, não é ruim não. E Deus, na sua providência, faz isso. Mas você não pode firmar a sua fé nisso.
Você firma a sua fé na verdade. Cristo morreu pelos pecados segundo a Escritura. Cristo ressuscitou segundo a Escritura. Mensagem simples, mas como eu tenho repetido, mensagem poderosa. Porque ela não depende do pregador. Ela não depende da eloquência de quem está transmitindo essa mensagem. Ela é poderosa, porque é o Espírito de Deus que transforma corações para que abracem essa verdade, a fim de que o milagre da fé aconteça. A fé é histórica, você precisa ter convicção disso, e com essa convicção proclamar, a fim de que Deus salve os que creem pela loucura da pregação, pelo Evangelho. Por último, Paulo mostra que você deve crer no Evangelho, porque o Evangelho anuncia a graça transformadora. Veja só, Paulo afirmou que viu Cristo. E agora ele mostra qual foi o impacto disso na vida dele. O que aconteceu com Paulo após encontrar Cristo? Ele demonstra qual foi a transformação efetuada pelo Redentor. Verso 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo está olhando para o seu estado antes de Cristo, da sua insensatez, da sua loucura. Ele agora olha para a sua nova condição, diz: de fato eu sou um apóstolo, mas eu nem mereço ser apóstolo. Eu fui um homem terrível, eu persegui a igreja. E quando você lê Atos, você percebe exatamente isso. Quando Paulo se converteu, e Deus disse a Ananias: vai lá na rua direita, que tem um homem lá chamado Saulo, e você vai falar com ele. Ananias falou: Senhor, não dá não, esse homem mata crente, como é que eu vou lá na casa desse homem? Pode ir lá, porque é para mim um instrumento bendito, e eu vou ensinar a Paulo o quão importante é sofrer pelo Evangelho. Mas aqui ele está olhando para ele antes de Cristo, indigno, alguém blasfemo. Jesus veio, irmãos, para salvar pecadores. Como eu disse, não foi para salvar pessoas boazinhas e de boa índole. Não são pessoas boas e perfeitas o alvo da redenção. Os fariseus que se viam assim, ouviram de Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. É preciso que o homem entenda o seu estado, porque se Jesus morreu, foi por causa de pecados que são meus. Eu sou indigno, e o meu pecado foi lançado sobre o meu Redentor. É preciso compreender de fato a situação real. Mas tem gente que vem para a igreja e que está na igreja, que veio de outra religião, mas que não entendeu o Evangelho, e eles acham que eles apenas trocaram de grupo religioso. Eu já vi gente dizendo assim: não, eu sempre fui temente a Deus, estava num lugar que não tem nada a ver com Deus, mas porque tinha um certo sentimento religioso, ou uma busca pelo transcendental, achava que já era temente a Deus, mas que agora está numa igreja melhor. Não é isso que aconteceu. Se houve salvação, precisa ter havido entendimento do quão pecador essa pessoa era. É o fato de não haver pessoas boas que evidencia a graça de Deus. Deus não salvou você pelo que você era. Se fosse contar pelo que você era, você estava no inferno, junto comigo. Deus salvou você apesar do que você era. Apesar de ser você pecador,
E Paulo deixa isso claro no verso 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Veja, eu sou apóstolo, mas não sou digno de ser chamado de apóstolo. Pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. E aqui então a mudança do apóstolo está muito categórica, de perseguidor da igreja ao apóstolo que mais trabalhou. E Paulo aqui não usa de falsa modéstia. Ele de fato tem ciência de que o seu trabalho excedeu em muito o trabalho dos outros apóstolos. Talvez alguns olhassem e falassem assim: que arrogante esse Paulo. Eu trabalhei mais do que todos. Trabalhei, mas não eu. A graça de Deus em mim. Paulo é um instrumento. Paulo, que era alguém condenado, inimigo de Deus, agora é o maior proclamador do Evangelho. E o seu trabalho como apóstolo demonstrava que a obra de Cristo morrendo e ressuscitando, crida agora por ele, mudou, transformou a sua vida. O que mostra que não é só uma questão de você declarar: ah, Jesus entrou no meu coração. Porque se você declarou isso e a sua vida não mudou nada, você está se enganando. O Evangelho transforma. O velho Paulo morreu com Cristo. O novo Paulo trabalhava no poder do Espírito Santo para a glória do Salvador, atribuindo tudo aquilo que ele fazia à graça de Deus. Ele não chega aqui dizendo: eu estudei mais do que Pedro, sabia? Enquanto Pedro estava lá pescando, eu estava aos pés de Gamaliel. Sou estudioso, por isso que eu não fiquei precisando acordar de madrugada para ir pescar. Isso é coisa para gente bruta. Eu sou um intelectual, e é por isso que Deus está me usando. Não tem essa conversa com o Paulo. E veja, ele era tudo isso. Trabalhei mais do que todos, não eu, a graça de Deus em mim. Jesus transforma pecadores. E se você não mudou nada, desde que você encontrou Cristo, você precisa rever a sua fé. Isso precisa ser muito bem entendido, meus irmãos, principalmente pelos filhos dos crentes. Por que eu estou falando principalmente pelos filhos dos crentes? Porque quando você olha para alguém que vem de fora da igreja, como Paulo, como muitos que estão aqui, com uma vida toda torta, toda errada, e agora creu em Cristo e endireitou a vida. Ok, o Evangelho transforma pecadores. Mas e quando você tem um menino que nasceu no lar cristão, que foi batizado, que aprendeu a orar desde pequenininho, que obedece o pai e a mãe, que é respeitoso com todo mundo, que foi um bom aluno, que é um excelente funcionário, ele não sabe o que é se desviar. Quando ele mata a aula, ele acha que ele cometeu o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora ele está em Cristo. Que transformação é essa? O que tem que transformar uma pessoa dessa? Pessoa boa. Cristo transforma. E a diferença, quando você vê pessoas que externamente estão obedecendo a Deus, mas que não são crentes, para uma pessoa que agora é crente, não é que ela vai mudar basicamente as coisas que ela faz, mas ela vai mudar a razão de fazer o que ela faz. Antes ela fazia para ser bem vista dos outros, para um tapinha nas costas, que menino joia, que menina boazinha, que funcionário excelente, vou dar um aumento para esse rapaz. Ele queria tirar vantagem com aquilo. Ele não fazia para Deus, ele fazia para ele. Mas se ele entendeu o Evangelho,
ele sabe que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E isso vai libertar muitos filhos de crentes daquele pensamento maluco que alguns têm, de falar assim: eu sou todo certinho, será que eu sei quem é Jesus mesmo? Acho que eu preciso desviar para depois voltar para a igreja, para ter uma experiência. Não, você tem a melhor experiência. Você foi livrado pelo Senhor desse mundo terrível. Então os pais precisam instruir os seus filhos acerca disso, para que eles não se vejam aí nessa ilusão de entender que eles precisam ter umas experiências muito doidas para depois virar crente. O Evangelho transforma pessoas que são exteriormente terríveis e pessoas que são exteriormente respeitáveis, cujos corações são iguais, corações que estão longe de Deus, mas que, alcançados pelo Evangelho, podem viver para a glória do Senhor. Alguém que não roubava vai continuar não roubando, mas ele tem uma nova razão para isso. Não é o medo da prisão, não é o medo de dar mau exemplo para os filhos, é o contentamento com aquilo que Deus fez na vida dele e com aquilo que Cristo dá a ele. É para a glória de Cristo. Cristo não muda apenas ações externas, meus irmãos, Cristo muda motivações. A vida dos que estão em Cristo é uma vida para a glória de Deus. Paulo então encerra essa parte do texto mostrando que a fé está enraizada no Evangelho. E é por isso que o Evangelho precisa ser proclamado, anunciado. No verso 11, portanto, seja eu ou sejam eles, os outros apóstolos, assim pregamos e assim crestes. No que? Cristo morreu segundo a Escritura. Cristo ressuscitou segundo a Escritura. Você é chamado também a proclamar o Evangelho, mas é importante que você esteja bem ciente do porquê que você deve crer no Evangelho. Porque só o Evangelho salva, não há outra forma de homens serem admitidos à presença de Deus, senão por meio da obra de Cristo. Porque o Evangelho é o cumprimento das Escrituras. O que é anunciado no Evangelho foi profetizado no Antigo Testamento e é a única esperança para o pecador. Cristo morre em lugar de pecadores. Cristo ressuscita para justificar pecadores. Tudo conforme a Escritura. A ressurreição é a declaração de Deus de que Ele aceitou a morte do Filho como sacrifício santo, para que pecadores sejam justificados. Você deve crer no Evangelho, porque ele é um fato histórico, não são lendas, não são fábulas, é um fato que mudou a história. Você deve crer porque o Evangelho anuncia a graça transformadora, e esse é o grande resultado da obra de Cristo. Se você está nele pela fé, você continuará a ser transformado por ele dia após dia, de fé em fé. E você deve viver nesse mundo proclamando a gloriosa e poderosa mensagem do Deus que se fez carne para morrer a morte de pecadores que agora vivem porque estão unidos a Ele. Sem crer no Evangelho, não há vida verdadeira, não há salvação. Que Deus nos ajude a caminhar nessa convicção